E aí galera, beleza? Bom, dando continuidade ao vídeo anterior sobre treinamento utilizando a zona alvo ou utilizando a frequência cardíaca de reserva, hoje eu vou explicar para vocês como que se calcula a zona alvo de treinamento, certo? Bom, como eu tinha explicado para vocês, para calcular a frequência cardíaca de reserva, a gente teve que utilizar a idade, né, e a frequência cardíaca de repouso, certo? Vocês lembram que no vídeo passado nós tínhamos chegado a uma frequência cardíaca, nós tínhamos achado uma frequência cardíaca máxima preditiva de 200 batimentos e a frequência cardíaca de repouso do nosso indivíduo era 50 batimentos por minuto. Então, a reserva da frequência cardíaca daquele indivíduo que a gente usou como exemplo era 150 batimentos por minuto, certo? Então, o que significa exatamente a frequência cardíaca de reserva? É o que eu tenho disponível de frequência cardíaca para trabalhar. Por quê? Se 50 batimentos é a frequência cardíaca de repouso da pessoa sentada, então é impossível que durante a atividade física a frequência cardíaca da pessoa seja menor que esse valor. Então, para cá, eu vou descartar, isso é impossível, certo? E se a frequência cardíaca preditiva máxima for 200, significa que acima de 200 eu não posso trabalhar também, porque é impossível. Se a frequência cardíaca preditiva for realmente a frequência cardíaca máxima do indivíduo. Porque a frequência cardíaca máxima real do indivíduo, a gente só consegue ter fazendo um teste de esforço máximo com o indivíduo. Então, só que para mim fazer um teste de esforço máximo com o indivíduo, primeiro, o ideal seria fazer com um médico presente, porque daí se acontecer qualquer eventualidade com a pessoa naquele momento, tem um médico ali, ou uma pessoa que tem a capacidade de reverter a situação, entendeu? Então, o ideal seria fazer com o médico presente um teste máximo com o indivíduo e ver a frequência cardíaca máxima do indivíduo. Então, mas na impossibilidade de fazer esse teste, a gente pode fazer um cálculo preditivo, como eu expliquei para vocês na última aula, que é 220 menos a idade, certo? No último vídeo. Então, o que eu tenho para trabalhar são a diferença entre esses 50 batimentos e esses 200 batimentos, ou seja, 150 batimentos. Os 150 batimentos estão aqui, ó. É o que eu tenho para trabalhar com esse indivíduo. É o quanto eu posso subir a frequência cardíaca dele até esse ponto aqui, certo? Então, como que eu calculo a zona alvo de treinamento? Eu pego, eu não vou falar para vocês o trabalho dentro de cada zona, certo? Eu só vou mostrar como vocês calculam a zona que vocês escolherem. Então, vamos supor que vocês escolheram uma zona entre 50% e 83% da capacidade do indivíduo. Então, vocês querem trabalhar entre 50% da capacidade do indivíduo e 83%. Então, como que vocês fazem? Vocês vão pegar 50% desse valor aqui, ó. 50% dos 150, certo? Então, vocês pegam os 50% dos 150 e somam, tá, com a frequência cardíaca de repouso. Então, frequência cardíaca de repouso mais os 50%. Qual foi os 50% dos 150? Foi 75 batimentos. Então, quanto que deu os 50% da capacidade do indivíduo? 125 batimentos por minuto. Certo? Então, se o indivíduo for treinar a 50% da frequência cardíaca de reserva dele, ou seja, 50% da capacidade dele, então ele vai trabalhar com 125 batimentos. Este seria, no nosso caso, o limite inferior, ou seja, o mínimo que o coração tem que bater naquela sessão de treino. E 83% de 150 vão ser 125 batimentos. Somando com a frequência cardíaca de repouso, eu vou ter 175 batimentos. Porque o cálculo do limite inferior e superior é simplesmente eu pegar os 50% da frequência cardíaca de reserva e somar
com a frequência cardíaca de repouso. Entendeu? Então, para mim trabalhar entre 50% da capacidade do indivíduo e 83% da capacidade do indivíduo, eu vou ter que trabalhar entre 125 batimentos e 175 batimentos. Esse é um exemplo fictício que eu fiz aqui para vocês entenderem como que vocês vão utilizar o limite inferior e superior dentro de uma zona alva, ou seja, calcular uma zona alva entre 50% e 83% ou entre 70% e 80%. Então, num próximo vídeo eu vou dar dicas para vocês de percentuais de treinamento, certo? Então, a nossa ideia hoje não era dizer para vocês, vocês vão trabalhar dentro dessa faixa e dessa faixa. Não, o vídeo era só ensinar para vocês como calcular as faixas de treinamento, certo? A zona de treinamento, limite inferior e limite superior, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho mais como que se calcula o limite inferior e o limite superior dentro do trabalho de zona alfa, né? E para vocês maximizarem o treinamento de vocês, claro que para vocês trabalharem com isso, vocês vão ter que ter um frequencímetro. O ideal é ter um frequencímetro para trabalhar com isso, senão vai ser complicado de vocês trabalharem sem um frequencímetro. E espero que se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, que vocês compartilhem com os amigos de vocês e que cliquem em curtir aí, ou em gostei, ou não gostei, né, se vocês não gostaram do vídeo, tá? Meu nome é Jedson Leal Gomes, sou personal trainer, faço parte da equipe do Emagrecer e Ganhar Massa Muscular no Facebook. Espero que vocês continuem seguindo nosso vídeo, inscrevam-se no canal. Abração, galera!